Hoje a aula é sobre revelação e fé. Beleza? Pode passar. Aqui, eu passo, pode deixar. Opa, aqui. Vamos lá. A primeira parte desse conteúdo que eu vou passar para vocês fala que o homem é capaz de Deus. Tá? Alguém já ouviu essa expressão? Alguém sabe o que significa isso? O homem, você ser capaz de Deus? Não? Não? Ó, eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês. Ó, gente, eu vou precisar da atenção da galera do fundão ali. Todo mundo, ó, presta atenção aqui que a aula começou, beleza? Então vamos lá. Primeira pergunta, peraí. Primeira pergunta. Por que a gente estuda fé? Por que a gente estuda religião? Por que a gente faz isso? Alguém sabe? Alguém se arrisca a falar por quê? Vamos, eu quero participação, gente. Por quê? Fala aí. Fala, o que você acha? O que você acha que a gente fala? Religião. Nada? Não vem nada na cabeça. Alguém tá que nem o Vitor? Tipo, meio, não sei o que está acontecendo. Eu? Quem mais? Quem mais? Vocês sabem por que vocês estão aqui? Sim ou não? Sim? Mesmo? Sim. Sabe? Então temos um começo. Então beleza, vamos lá. Começando, o homem é capaz de Deus. Pode passar. Vou fazer uma pequena comparação aqui, tá? Que bicho vocês veem aqui? Tá, a gente não vai estudar sobre vaca, tá bom? Pode ficar tranquilo. Então, aqui tem uma vaca, tá? Mas por que eu quis mostrar uma vaca para vocês? Vocês sabem a diferença da vaca para um ser humano? Vocês sabem a diferença de nós para os animais, para os bichos? Pode sentar aí. A gente é racional? Quem falou? Boa. Quem mais? A gente tem dedão? Quem mais? Quem falou ali atrás? Quem falou? A diferença? Pode falar. A gente vê a semelhança de Deus. Semelhança de Deus? Boa. Quem mais? Vamos lá. Eu quero interação, participação. Porque o que nos torna diferente dos animais? A gente fala. Quem mais? Tem mais coisa? Por que a gente é diferente do animal? A gente tem patas, anda de 4 patas? Não. A gente forma a sociedade. O que a gente tem diferente dos animais? Bom, para começar, vou pegar o exemplo da vaca. O que a vaca, o que ela precisa para viver? Ela precisa pasto, se alimentar, né, que a grama que ela come, o que mais? Água, o que mais? Fala alto aí que eu não consigo ouvir. Oi? Vacinação, tá? Foi isso que você falou, né? Tá. Quem mais? Ela precisa de um macho para cruzar? Para se reproduzir? Precisa. Ela precisa de oxigênio? Ela precisa de, sei lá, ela tá num campinho, num terrenozinho, ela tá de boa com a vida, não tá? Ela tá de boa, já tem um macho para cruzar, já tem comida, já tem água, tá tudo certo, né? Não tem mais que uma vaca poderia ter, né? Poderia querer. E a gente? Se vocês só tivessem comida e água, vocês iam ficar satisfeitos? Vocês estão trancados num quarto, comida e água. Vocês iam ficar de boa? Ia? Não? Não ia? Como é que fica? Então, pare. Agora, com esse exemplo, o que nos torna diferente dos animais? Fala que não dá pra ouvir nada. Entretenimento, felicidade, o que mais? Interação. Necessidade de querer algo mais, de buscar algo a mais do que nossa vida, né? O que mais? Dole uma, dole duas, dole três. Beleza. Então, realmente, vocês estão indo num caminho muito bom. A gente precisa de algo mais do que só viver, do que só sobreviver, né? A gente não é que nem os animais. Todo mundo concorda com isso? Sim ou não? Sim. Alguém tem dúvida que a gente é igual uma vaca, igual um boi, igual... Não? Beleza. Então, nós somos diferentes dos animais, beleza? Partimos dessa mesma estaca zero, certo? Beleza? Tá. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos passar o slide e ver o que nós temos que os animais não têm. Vamos lá. Nós buscamos o sentido da vida.
todo mundo aqui, eu acho, já se perguntou, nossa, o que eu estou fazendo aqui, né? Qual que é o meu propósito? Qual que é a minha finalidade? Qual que é o meu objetivo? Por que eu nasci? Por que eu vim pro mundo? Tipo, pra quê, né? Todo mundo já fez essa pergunta, certo? Se não se fez, eu acho melhor começar a fazer, que é muito importante. Isso vai manter, vai coordenar o sentido da nossa vida, beleza? E isso em qualquer cultura. Então, em qualquer época, em qualquer lugar, em qualquer cultura, religião, em qualquer... Se você pegar um homem das cavernas, ou o cara que está atualmente, ou o cara do futuro, todos eles vão procurar o sentido da vida, tá? Isso é um negócio que está dentro da nossa alma, dentro do nosso coração. Estão acompanhando até aqui? Sim. Beleza? Então o que a gente busca? O que a gente busca? O sentido da vida. Mas o que mais que nos diferencia dos animais? Nós, homens, mulheres, humanidade, somos um ser religioso. Nós somos um ser transcendental, tá? O que isso significa? Isso significa que a gente precisa se ligar com Deus, né? Religião vem do verbo religar, né? Ligar Deus conosco, né? E a gente com Deus. É uma amizade, é uma interação com Deus, tá? Então, quando eu falo que o homem é um ser religioso, isso significa que nós buscamos algo mais, que nem alguém, você, né? Tinha falado. Nós buscamos algo mais, nós queremos alguma coisa maior do que só nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer. Nós precisamos de algo a mais, né? Não somos plantas, não somos animais, somos seres humanos, né? Somos criados à imagem de Deus, que nem já falaram aqui também. Então, outra coisa que nos diferencia dos animais é isso, somos religiosos, temos uma alma, né? Todo mundo aqui tem uma alma, certo? Todo mundo aqui tem alguma coisa que move o corpo, que dá a vida, tá? E essa alma, ela não é uma alma dos animais, porque animais também têm alma, né? Porque eles também estão vivos, certo? Animais estão vivos, então eles têm alma. Só que a nossa alma, ela é uma alma com um nível a mais, né? Um upgrade, assim. Então, a gente consegue ligar com Deus. Os animais não conseguem, por quê? Alguém tinha falado, não conseguem pensar, não conseguem raciocinar, não conseguem falar, não conseguem interagir, socializar. E nós, por sermos seres humanos, por ser religioso, nós podemos fazer isso, beleza? Então todo mundo aqui é ser religioso, certo? Sim. Beleza. Então, todo mundo aqui tem intelecto, né? Todo mundo pensa, todo mundo, assim, uns podem pensar mais, podem pensar, tô vendo um acusando o outro, assim, pode tirar 0 na prova, mas todo mundo pensa, não pensa? Todo mundo tem um raciocínio, tem uma lógica, olha, se eu fizer isso, pode dar errado, se eu fizer isso pode dar certo, não é? Todo mundo tem essa razão, beleza? Mas também todo mundo tem uma vontade. Você tem vontade? Tipo, vontade, o que você quer fazer. Você não é um animal que fica parado, que fica de boa. Não, você tem vontade, você quer buscar alguma coisa, você quer pegar algo, certo? Buscar e correr atrás disso. Então, nós seres humanos temos essas duas coisas. Qual que é a primeira? Intelecto e vontade. Vocês vão ver que essas duas coisas são próprias do ser humano, tá? O ser humano, ele vai ter isso que vai diferenciar dos animais, das plantas, das pedras. Então, isso daqui é muito importante, intelecto e vontade, porque vai aparecer várias vezes, vocês vão lembrar, e quando vocês ouvirem intelecto e vontade, vocês vão lembrar de mim nessa primeira aula, fechou? Então, vamos lá. Todo intelecto, toda razão, toda inteligência busca alguma coisa. Qual que é a finalidade de você pensar? O que você busca quando você está pensando, quando você está raciocinando? O quê? Uma resposta? Tá. Eu quero uma coisa mais genérica. Uma resposta é para uma pergunta. Uma coisa tipo... O quê? Fala mais alto. Resposta é a verdade de algo. Boa. Então, a gente busca a verdade. Ó, tá escrito aqui, eu deixei até a colinha para vocês, viu? Intelecto busca a verdade. Então, você tem intelecto? Você pensa? Vamos, gente. Eu vou pensar que vocês pensam? Sim. Então, vocês buscam a verdade. Todo ser humano busca a verdade, certo? E nós temos a vontade também. Não temos a vontade? Busca o quê? Ó, colinha, gente. O que busca?
o bem, tá? Então, vamos lá. Intelecto busca a e a vontade busca o bem. Você quer ser feliz? Você quer o seu bem? Eu acho que assim, é muito difícil alguém tomar uma decisão e ir por um caminho que vai te machucar, que vai te fazer quebrar a cara. Ninguém quer se boicotar. Todo mundo aqui quer o bem, quer o próprio bem, certo? Ou não sei, não, brincadeira. Todo mundo busca o bem, todo mundo busca essa felicidade, esse bem, tá? Pode passar. E isso os animais também não têm, beleza? E por causa disso, porque a gente tem intelecto e vontade, nós temos um desejo de Deus inscrito no nosso coração, tá? Então, é como se Deus, quando criou a gente, Ele fez lá... Qual é o seu nome? Ele fez a Gabriela, fez lá. E aí Ele colocou dentro do coração da Gabriela o intelecto e a vontade, tá? E aí, todos que têm isso, todos os seres humanos, buscam a Deus. Por quê? Porque Deus é a própria verdade e Deus é o próprio bem. Então, quando a gente fala que busca a verdade e o bem, nós estamos buscando a Deus. Beleza? Tá aqui? Alguma dúvida? Tá? Então, Deus é a própria verdade e Deus é o próprio bem. Certo? Pode ir. Oxi. Tudo bem, sai? Então, só vou fazer uma revisão enquanto estamos consertando aqui. Nós, seres humanos, somos imagem e semelhança de Deus? Sim. E nós recebemos um desejo inscrito no nosso coração, um desejo de Deus, certo? E nós, agora sem a cola, hein? Nós temos duas coisas que nos diferenciam dos animais. Voltou a cola. Não leia, hein? Promete. Tampa aqui. O que a gente tem? Intelecto e vontade. Beleza. Conseguiu? Não. Não? Bota. Vou botar no próximo já. Beleza. Alguma dúvida por aqui? Fechamos essa primeira parte. Vamos lá. A gente acabou de falar, acabou de chegar na conclusão que a gente busca Deus, certo? Que a gente precisa buscar esse algo maior que não é só alimentação, não é? Todo mundo concorda, certo? Então vamos lá. Mas como é que eu chego em Deus? Tipo, o que é Deus? Como é que eu encontro Deus? Alguém sabe? Pela fé? O que mais? Boa, pela fé. Rezando, o que mais? Palavra? Boa palavra, rezando pela fé, pela palavra. Mas isso daí já parte do pressuposto que a gente já conhece a Deus, né? Imagina, se eu não conheço Deus, eu não vou poder ter fé. Eu não consigo ter fé, se eu não conheço Deus, né? Eu vou ter fé em quem se eu não conheço? Ou rezando. Mas se eu não conheço Deus, por que eu vou rezar, né? Você vai estudar sobre a religião. Estudar sobre religião? Tá, mas o que vai me fazer estudar sobre religião? Começar a me questionar. Mas como? Através de quê? Vamos lá. O que vai despertar esse gatilho para eu me questionar a existência de Deus? Um bem maior? Boa. O que mais? Alguém falou aqui? Você não entende. Coisas que eu não entendo? Sentido da vida. Boa, vocês estão espertos, já estão linkando uma coisa com a outra. Sentido da vida, tudo aquilo tem a ver com isso. Fala aí. Você? O bem é a verdade. O bem é a verdade? Alguém levantou a mão aí atrás? Não? Beleza, pode passar. Bom, antes de tudo, antes da gente procurar o bem, antes da gente procurar a verdade, antes da gente procurar o sentido da vida, a gente tem um apoio visual, um retrato de Deus na natureza muito, muito grande. E a primeira via, o primeiro jeito, a primeira maneira de chegar ao conhecimento de Deus é através do mundo material, tá? Quem criou o mundo material? Quem criou o mundo material, gente? Deus. Deus criou o mundo, certo? Então onde estamos? Quem criou foi Deus. Então, o mundo material, a natureza, as árvores, as montanhas, tudo, é bom, porque Deus criou, né? Deus não ia criar uma natureza ruim. Então, vamos lá. A criação, que é o mundo, reflete a perfeição de Deus. Beleza? Depois a gente vai voltar nisso. E o segundo jeito, a segunda
segunda maneira de você conhecer a Deus é através da pessoa humana. É do seu próprio interior, né? Que é basicamente o que a gente já tinha falado antes, né? Do sentido da vida, do intelecto e da vontade, do bem e da verdade. Beleza? Agora, indo para o primeiro tópico, né? O mundo material. O que o mundo, o que as pessoas de fora, o que o pessoal fala, prega por aí? Vocês acham que a fé e a razão, né? Que é a inteligência, elas andam juntas? Sim? Sim? Todo mundo acredita nisso? Não? Tem gente que acredita que a ciência vai para um lado e a religião vai para o outro? Não acha? Tá, mas então vamos lá. A razão, a nossa inteligência, ela aponta para um lado e a fé aponta para o outro, certo? Errado, gente! É a pegadinha. Isso daqui, esse slide, é para mostrar como que as pessoas de fora, como que o mundo, como que as outras pessoas que estão fora da igreja vão falar, né? Quantas vezes vocês ouvem, sei lá, os professores da escola falando bem da igreja, ou falando, sei lá, falando que a fé e a inteligência, que a fé e a ciência vão juntos? Poucas vezes, né? Eu não sei, mas eu ouço poucas vezes do pessoal fora falando que você ser católico, você ser cristão, você ser religioso, você não pode ser intelectual, você não pode ser um físico, você não pode ser um cientista, sei lá. Né? É isso que o mundo prega, é isso que o mundo fala. Mas na verdade, isso é tudo mentira. O que a gente quer fazer, vocês entenderem, é que a fé e a razão andam sempre juntas. Sempre. Sempre, sempre. Não importa o que as pessoas digam, a fé e a razão sempre são irmãs, né? Vão um do lado do outro de mão dada, tá? Pode passar. Eu vou exemplificar para vocês. Quem conhece isso daqui? Quem tem aula de física e viu espectro de onda de luz? Ó, vocês podem da escola, mas a escola não pode de é isso aí, entendeu? Então, vamos lá. Quem já viu? Quem gosta dessa matéria aqui? Eu gosto, acho legal. Eu sou ruim, mas eu acho legal. Vamos lá. O que é esse arco-íris aqui? O que é esse? Espectro de luz visível, ó. Presta atenção, gente. Obrigado. Então, a luz visível, para quem não sabe, eu vou baixar o físico aqui, brincadeira. Mas eu vou explicar para quem não sabe o que é basicamente isso, tá? Existem ondas, que é o que vocês vão ver lá em cima, e dependendo do tamanho da onda, você consegue ver ou não. Isso daqui a gente consegue ver, que são as cores do arco-íris que a gente consegue ver nas coisas, certo? Só que se você for reparar bem, ó, tá vendo essas linhas? A luz visível, na verdade, é só aquele filetinho lá do meio. Tem muitas ondas para cá e muitas ondas para lá, tá? Isso significa que a gente consegue ver todas as ondas? Não, porque o visível tá só nessa parte, certo? Então, ondas, a gente não consegue ver todas, tá? Tá, mas o que o André quer falar pra mim, falando de fé e razão e misturando com onda, com onda eletromagnética, com luz? Vocês estão se perguntando isso? Não? O raio-x é uma espécie... Ó, eu juro que não é aula de física, não é aula de medicina, vocês estão no lugar certo, beleza? O raio-x também é um tipo de onda, só que a gente não consegue ver. A gente não consegue ver o raio-x, certo? A gente só consegue ver o que tem atrás, né? Nossos ossos, por trás do que a gente vê na mão normal, né? O que eu quero trazer com esse exemplo? A fé e a razão, acabei de falar para vocês que não se contradizem, elas são irmãs, elas vão juntas, certo? Mas tem algumas coisas que a gente não consegue provar matematicamente, provar cientificamente, mas que existe. Por exemplo, muitas vezes a gente não consegue, não consegue provar a existência de Deus pela razão, não consegue
ter fé pela razão, certo? Porque vocês podem pensar, tá, mas como é que eu vou acreditar cientificamente numa coisa que eu não vejo, numa coisa que eu não sinto, certo? Vocês podem estar se perguntando isso, mas é exatamente que nem um raio-x. Você vê os seus ossos dentro da sua mão? Não, mas eles estão lá, não estão? E você consegue ver através do raio-x, certo? É a mesma coisa com a fé. A nossa razão, volta um, por favor. A nossa razão, ela é limitada, a nossa inteligência, ela é fraca, né? Ela é só isso daqui, quer dizer, só aquele pouquinho lá, né? Mas tem muito mais coisa pra cá e muito mais coisa pra lá que a gente não consegue ver, que a gente não entende com a nossa própria mente, que a gente não consegue entender com a nossa razão, certo? Mas isso quer dizer que elas não existem? Não, as ondas ainda estão lá, a gente só não consegue ver. Mas se a gente for, cadê, ó, no raio-x, a gente consegue ver a mão. Beleza? Assim como, deixa eu passar, o infravermelho. Alguém já viu essa imagem? Opa, tem dúvida aí? Não? Ah, que já viu, né? Tá. Alguém já viu essa imagem? Quer dizer, alguém não viu essa imagem? Não sabe o que é? Essas cores aqui, que são meio malucas, meio doidas aí, são um outro tipo de onda, né? Tem um raio-x, e essas chamam infravermelho, tá? Um outro tipo de onda que eu não quero bancar o professor, mas enfim, a gente também não consegue ver a olho nu, mas elas existem. Tanto que se a gente colocar um óculos infravermelho, isso existe, a gente consegue ver isso, né? Detecta o calor e tudo mais, então as partes mais vermelhas são mais quentes, o verde é o mais frio, tá? Então, beleza. Pode passar. Alguma dúvida até aqui? Então, vocês entenderam que a fé e a razão vão juntas, certo? Mas, se vocês... Tem pergunta daí? Não, tá. Se vocês não ficaram muito convencidos, eu vou dar outro exemplo, tá? O que é isso aqui? Uma pegada, uma pata. É de quê? É de que bicho? Um cachorro, onça? Que faz? Fala aí. Um leão? Que bicho que pode ser essa pata aí, essa pegada? Um tigre? Girafa? Girafa tem pata assim? Gato? Um cachorro? Ó, a gente não sabe de que bicho que é essa pata, certo? Mas todo mundo consegue ver que é uma pata, não é? Que é uma pegada. Beleza. É exatamente a mesma coisa com a nossa fé, né? A gente, eu falei que dá pra ver, que dá pra entender, que dá pra chegar ao conhecimento de Deus através da nossa racionalidade, da nossa inteligência, certo? Então, todo mundo aqui, sem precisar de fé, consegue provar logicamente que Deus existe. Tá? Mas isso é um assunto para a próxima aula, para outra, né? Outros temas. Mas eu quero que vocês saibam que Deus existe e você consegue chegar pela inteligência. Tá? Você consegue provando por A mais B. Tem um filósofo, inclusive da Grécia Antiga lá, que provou matematicamente que Deus existe. Tá? Ele fez x ao quadrado mais 2ab. Mas enfim, o que eu quero trazer com essa pata? Todo mundo aqui vê que é uma pata, que é uma pegada, não é? Mas ninguém sabe do que ela realmente é, né? Assim como a gente pode teorizar, né, algumas coisas. Imagina que você está andando na selva, você está... Peraí. Fiz alguma coisa? Acho que não foi assim. Sem sinal. E agora? Foi. Ei. Foi no time. Então, vamos imaginar que tá todo mundo... Presta atenção aqui, gente. Por favor. Vamos imaginar que tá todo mundo numa selva, tá? Uma floresta. E tá todo mundo andando. Imagina que a gente é explorador, estamos lá todo pimpão lá andando. E aí a gente... Opa! A gente se depara com isso daqui, com essa pegada, tá? Aí a gente olha um pouco, dá uma viradinha assim, olha de outro ângulo, né? A gente vê que tem algum animal que passou por lá, certo? A gente sabe que tem algum bicho que passou por lá. Esse bicho está perto, tá? Ou já foi faz tempo? Não dá para saber. Pelo jeito está perto. Por quê? Porque a pegada não está apagada. Pegada apagada, entendeu? Não tá, a pegada não está apagada. Ela ainda está clara, está visual. Então, a gente pode perceber
que passou faz pouco tempo esse animal. A gente pode pegar o tanto de areia que afundou, o tanto de terra que a planta afundou e ver o peso desse animal. Se ele é muito pesado, ele vai afundar mais na terra. Se ele é mais leve, ele vai afundar menos. A gente pode ver se tem marca de garra aqui, perto dos dedos. Porque se tiver garra, é um animal feroz, é um animal carnívoro, né? Então é melhor tomar cuidado. A gente pode ver, sei lá, se cair pelo do animal, se você achar um pelo, você pode ver qual que é a coloração do animal, você pode saber mais ou menos que animal que é. Você pode até chegar num especialista que é, ó, isso daqui é uma pata de onça pintada. Sei lá se é onça pintada ou não, mas se o cara souber, se ele veio, ele tivesse conhecimento, ele vai chegar, opa, tem uma onça de tantos quilos, passou há tanto tempo, não sei o que, certo? Mas a gente viu esse animal? Não viu esse animal. A gente sabe de fato como ele é? Não sabe. É a mesma coisa com Deus. A gente consegue ver a pegada de Deus aqui na terra. A gente consegue ver o passo, a marca que ele faz aqui, mesmo sem ver ele. Mas mesmo assim, a gente sabe que o animal, né, que Deus agiu, que Deus passou, certo? Sim ou não, gente? Eu tô dormindo? Agora, dá um tapinha, ó, dá um tapinha no cara do lado, ó, pra que prestar atenção que isso é bem importante. Ó, baixa o rosto. Pega o suor e joga na pessoa do lado. Não, faz isso não. Só pra acordar. Todo mundo acordou? Todo mundo acordou, meu? Acabou o negócio. Eu não fiz nada, gente. Parabéns, Rafael. É. Ó, presta atenção. Oh! Eu tô nela. Espera aí. A culpa não é minha, Luísa. Segura aqui. Sem sinal. Eu acho que de vez em quando tem que dar uma mexida. Tá vendo? Se for, agradeço. Continua. Beleza. Então vamos lá. Tá no final. Um outro exemplo que eu vou Resolve, dar. Jairo. Eu acho que vocês já estão cansados de exemplo, mas eu vou dar mais um. Vocês aí é mais que. Pra quem não entendeu física lá, das ondas, da luz, não sei o quê, esse exemplo é mais fácil. Vocês já olharam pra Lua, né? Todo mundo aqui já viu a Lua. Nossa, gente, ninguém viu a Lua? Meu Deus, oi. Alguém não viu a Lua? Só pra eu saber, porque aí ó, já olha pro teto lá pra você. O que a Lua. Pode passar, por favor. O que a Lua é? O que a Lua é? Satélite natural. Todo mundo concorda que a Lua é um satélite. Pessoal, presta atenção. Deixa o raio lá, que o raio não vai fazer nada. Papararara. O que é a Lua? A Lua é um satélite natural. Tá, mas se ela é um satélite, por que ela brilha? Porque o satélite não brilha. O quê? O sol ilumina ela e ela reflete a luz do sol, certo? O que pessoal, do fundão ali, ó, presta atenção aqui, estou falando demais. Pode passar um. Assim como, não, assim que senão o pessoal dorme. Isso. Assim como a lua reflete a luz do sol, ela não tem luz própria. Todo mundo entende isso, né? Mas ela reflete a luz do sol. A natureza é a mesma coisa com Deus. Às vezes a gente olha para a natureza e a gente fala, nossa, é muito lindo, é muito perfeito, é muito ordenado, é muito harmonioso. Quando você olha para uma imagem dessa, eu não sei, mas eu acho que você não vai falar que é feio. Porque se você for feio, por favor, corta, brincadeira. Se for feio, aí Não, se você achar... Se você é feio. Primo, licença. Pode sair. Se você vê qualquer paisagem, qualquer natureza, você vai falar, nossa, isso aqui é muito lindo. Todo mundo concorda comigo, não é? E o que isso quer dizer? Isso pode, essa beleza toda, o rio, a cachoeira, a montanha, a nuvem, o sol, tudo, pode ter vindo do nada, do acaso, tipo, explodiu lá o Big Bang lá e fez tudo isso.
ó, vocês me desculpam, mas, cara, não é assim que funciona. Se isso daqui fosse sorte, fosse o acaso, fosse, aconteceu simplesmente, não ia estar tão bonito quanto está, né? O que acontece? Deus, quando ele criou, ele quis deixar a assinatura dele, né? E como que ele assinou? Através da beleza. Porque você olha para um negócio desse e fala, cara, isso é muito lindo. Alguma coisa maior do que eu, maior do que o mundo, maior do que o universo inteiro, fez isso. E isso está refletindo a beleza, né? Então, a natureza reflete a beleza de Deus, tá? Então, Deus, ele deixa assinatura, ele deixa pegada, ele deixa a marca dele em várias formas, de várias maneiras. Então, é por isso que através da nossa razão, através do nosso intelecto, do nosso pensamento, a gente chega através de Deus, tá? A gente olha para uma coisa, uma paisagem, a gente consegue entender que Deus existe, beleza? Alguma dúvida? Gente, alguma dúvida? Vai passar? Pode passar, pode passar. Vamos lá. Lembra qual que era o título desse tema? O homem é capaz de Deus, certo? Então, o que significa ser capaz de Deus? O que significa? Eu sou capaz de alguma coisa, eu sou capaz de alguém, eu sou capaz... O que isso significa? Alguém sabe? Tá escrito aqui. É capaz de conhecer, capaz de amar, tá? Então, a gente ama a Deus por nossa própria vontade? Sim, mesmo? Sim. Ou o nosso amor é simplesmente uma resposta ao chamado de Deus? Porque se vocês forem parar para pensar, ele está lá antes da gente. A gente é passageiro. A gente nasceu e vai morrer, né? E Deus não. Deus está lá desde sempre. Então, quem que se oferece primeiro é Deus, né? Deus, ele estende a mão. Aí quem decide segurar a mão de Deus somos nós. Aí realmente a gente pode amar a Deus, mas o primeiro, quem estende o braço é o próprio Deus, certo? Então a gente se torna capaz de amar, capaz de conhecê-lo por Ele mesmo, tá? E Deus, ele é pedagogo, ele é um professor. Deus, ele tem um método de ensino muito, muito bom, muito excepcional e excelente. Alguém sabe qual que é esse método de ensino? Amor, boa, amor. Mas de que forma que ele vai apresentando esse amor para nós? Pelas pessoas? Boa. Mas é uma coisa rápida ou demora um tempo? Demora um tempo, aos poucos. Tá bom, isso é que estava escrito. Então, se Deus ele é um professor, ele é um pedagogo, ele tem uma maneira de ensinar, muito peculiar, muito própria dele, que é justamente mostrando aos poucos, tá? Deus é muito, 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 muito difícil, tanto que Deus não fez, né? Para Deus nada é impossível, mas Deus, ele não quis se mostrar, não quis se revelar direto, né? Ele foi aos poucos se revelando, ele foi aos poucos se mostrando. Então, quem conhece aqui a história de Abraão, que é o velhinho, que não tinha filho, aí teve um filho, aí Deus pediu para ele matar o filho, mas no fim era tudo uma trollagem e não era para matar. Quem conhece a história? Então, Deus, ele não se revelou totalmente para Abraão. Abraão é esse velhinho, sabe o que eu tô falando? Deus não chegou e falou, ó, esse é meu filho Jesus, ele vai morrer na cruz para salvar você. E é muito provável que ele não vai se revelar totalmente para vocês também. Aqueles que estão conhecendo, presta atenção, gente. Aqueles que estão conhecendo, estão tendo o primeiro contato com Deus, vai ser aos poucos o negócio, não vai ser de uma hora para outra. Outra história é a de Moisés. Todo mundo conhece Moisés? O mar que abriu o mar em dois, e aí todo mundo passou no meio do mar. Deus se revelou para ele também, Deus mostrou o amor para ele, mas também não foi totalmente, ele mostrou um pouco. Por quê? Deus ele faz como se fosse um quebra-cabeça, ele mostra uma peça, depois um tempo depois uma outra, e aí uma outra, e o quebra-cabeça inteiro se encaixa, pode passar, deixa eu ver se é isso. Quando vem esse cara aqui, Jesus, ele é o ápice da revelação.
ele é a peça final do quebra-cabeça. Deus ele vai se revelando, vai mostrando seu amor para nós aos poucos. Mas qual que é o ápice? Qual que é o total? Qual que é a última peça assim, do quebra-cabeça que Deus vai mostrar o amor pra gente? Jesus. Apenas aquele aqui. Beleza? Pode passar. E por Jesus, através dele, nós nos tornamos participantes da divindade, né? Participantes da natureza divina. O que isso significa? Quando a gente morrer, a gente tem a possibilidade de ir para o céu. Todo mundo aqui quer ir para o céu, certo? Sim! Que bom, nossa! Ó, então todo mundo tem esse objetivo de ir para o céu. E quando a gente vai para o céu, a gente se torna um com Deus. A gente vira uma família. A gente já é uma família, já tem intimidade com Deus, mas quando a gente vai no céu, vai ser assim, parceiros, tá ligado? Isso significa que nós nos tornamos filhos adotivos de Deus. Deus, ele, através de Jesus, nos adota. Então, nós temos um pai, além do pai terrestre, pai biológico, temos um pai que está no céu, o pai que é Deus. Tá? Então, a gente nunca está sozinho, nunca está abandonado. Não é que Deus criou a gente e falou, tchau, vamos embora. Não, Deus ele nos adota, ele nos torna filho dele. Beleza? Alguma dúvida por aí? Agora pode passar? Não, agora vai. Tinha que ser a Petra, velho. Pois é, mano. Pode ir? Vixe, acelera. Não pode celular na sala de aula, proibiram. Proibido pela lei, número, artigo. Rei. Algum artigo. É o trauma de vocês, essa lei, né? Fala aí. Aonde? Jesus é o ápice da revelação e nós somos filhos adotivos de Deus. Vai, pode passar qualquer coisa. Vai ter o slide lá depois. Beleza. Alguma dúvida sobre a capacidade do homem de Deus? Alguém tem dúvida? Tem dúvida? Não? Não? Então vamos entrar no outro tema. Deus ele nos chama, certo? Acabamos de falar que Deus nos chama, que ele através da natureza se revela, que ele é aquela pegada e nós vamos atrás da pegada. Só que não adianta Deus estender o braço pra gente e a gente não segurar a mão dele, certo? Nós precisamos dar uma resposta a Deus, beleza? Qual que é a resposta que vocês estão pensando em dar para Deus? Não precisa falar agora, mas pensa, o que eu vou falar? Eu vou aceitar Deus ou não? Qual que é a resposta que eu vou dar para ele? Pode seguir. Vamos lá. A fé é a maneira da nossa resposta, como que a gente vai se expressar, como que a gente vai falar em Deus, né? E a fé, ela é a resposta do homem para a revelação. É basicamente isso. A fé ela é essa resposta que a gente dá para ele, certo? Então se você tem fé, você está respondendo o chamado de Deus. Está respondendo esse sentido da vida que você tanto procurou e agora você achou. Beleza. Mas, a gente precisa saber o que é fé. Pode. A fé é a resposta. Basicamente, fé é a resposta para a revelação. Pode ir? Vamos lá. Mas, o que é a fé? A fé não é só você acreditar. Porque acreditar simplesmente basta? Por que não basta só simplesmente acreditar? Tem que acreditar e fazer, né? Porque, ó, pensa comigo. Os demônios existem, certo? A gente acredita que existe demônio, tá? E os demônios também acreditam que existe Deus, tá? Mas não é por isso que eles são bons. Não é só pelo fato de você acreditar que você está fazendo a vontade de Deus. Por quê? Porque você, ó, isso é muito importante. Acreditar não basta. Ter fé não salva a gente só. Tá? Por quê? Porque os demônios também acreditam. Então se os demônios acreditam, eles estariam, entre aspas, no céu. Mas não é isso que acontece. Por quê? Porque não basta só acreditar. Tem que obedecer, tem que responder, né? A resposta não é você só acreditar, é você fazer o que Deus quer, é você obedecer, fazer a vontade dele, beleza? Então, ó,
Pela fé, o homem se submete e se entrega a Deus de inteligência e vontade. Lembra? Inteligência e vontade. Lembra que eu falei que está em vários lugares? Pela fé, o homem se submete e se entrega a Deus de inteligência e vontade, obedecendo. Então não adianta ter fé. Tem um santo que ele vai falar: a sua fé sem obras é morta. O que isso significa? Que você só ter fé e não fazer nada para agradar a Deus, e não fazer nada para obedecer, e não fazer nada para fazer a vontade de Deus, é morta. É a mesma coisa que não ter fé, é a mesma coisa que nada. Porque a fé simplesmente não basta. Beleza? Fechou? Fechou. Eu vou falar também agora um pouco das características, pode passar tudo, umas características da fé. Primeira característica: a fé é uma graça. Tá? O que significa uma graça? Graça é basicamente um dom. Tá? Vocês vão ter uma aula disso mais pra frente, mas a graça é um dom, é um presente de Deus. Tá? Então, se a gente tem fé, não é porque a gente merece, não é porque eu falo, eu sou o bonzão, eu que inventei a fé, eu que tenho fé. Não. Quem que dá a fé pra gente, pessoal? Quem que dá a fé pra gente, pessoal? Deus. Por quê? Porque a fé é uma graça, é um dom. Mas também a fé é um ato humano. Isso significa que a gente pode ter fé respondendo o chamado de Deus, né? Então lembra, o primeiro passo é sempre de Deus. Deus que dá a fé pra gente, Deus que se entrega por amor pra gente. Mas a gente também precisa de participação. Não adianta falar, Deus que fique sozinho, né? Se Deus está se oferecendo pra mim, dane. Não. A gente precisa buscar também a Deus, certo? Então a fé é um ato humano. Cada um de nós tem a capacidade de ter fé, certo? E ela é de liberdade e intelecto. Isso significa que ninguém pode te obrigar a ter fé. É um negócio livre seu. E a fé, ela se relaciona com a razão, que nem a gente já tinha falado e que nem mostra aqui, tá? Aí a fé é um ato livre, né? Porque você não pode ser obrigado e, né, ela tem a razão. Por quê? Porque pela fé a gente tenta compreender melhor Deus, abrir os olhos do nosso coração, né? Quem falou aqui que a gente busca a resposta? Quem falou que o intelecto busca a resposta? Você viu aqui, ó, razão se liga com a fé. Por quê? Porque a fé é um tipo de razão, né? Ela ajuda a compreender, a buscar essa resposta que é Deus, certo? Queria ler essa frase aqui, que está no Catecismo. O Catecismo, só para quem não sabe, é esse livro amarelo aqui, e a gente dá as aulas baseado nisso daqui. Isso daqui é o resumo inteiro da nossa fé. Toda a nossa fé está aqui, tá? Tudo que a gente acredita, tudo que a gente fala na missa, tudo, está tudo aqui, tá? Então, sempre que vocês virem essa sigla, né? Catecismo da Igreja Católica, CIC, vocês vão saber que é do livrinho amarelo, beleza? No parágrafo 155 está escrito: fé é um ato da inteligência que assente a verdade divina, amando da vontade, movida por Deus através da graça, tá? Isso significa que, lembra que eu falei da inteligência e da vontade? Tá tudo interligado. A fé, a graça, que é o presente de Deus, a vontade, o intelecto, a paixão, né? Como é que é o nome? A vontade. Então, tudo isso faz parte da fé. Necessidade da fé. O que significa isso? Que para você ir para o céu, para você ser salvo, você precisa da fé, tá? Então, realmente, para a gente ir para o paraíso, para a gente ir para o céu, a gente precisa ter fé em Jesus. Aí vocês podem estar me perguntando, tá, mas André, você acabou de falar que não basta só ter fé, não é isso que eu falei? Precisa do que mais? Além da fé? Fazer a vontade, seguir, fazer obedecendo, certo? Mas, eu sei que eu disse isso, eu não estou ficando louco, pode ficar tranquilo, mas a fé também é necessária. Então, tanto a fé quanto a obediência, tá? Então a fé é necessária para você ser salvo. Para você ser salvo, você precisa de fé, você precisa acreditar em Jesus, em Deus, tudo mais, tá? E outra coisa é a perseverança na fé. Nós temos que continuar, temos que nos manter firme, forte, focado. Ó, F, na fé. Na fé. F da fé também, tá ligado?
Tudo 4F, firme e forte, focado na fé. Por quê? Porque a fé, ela é o começo da vida eterna, tá? É o começo. Então, ela abre as portas do céu para você. Alguma pergunta sobre fé? Pera aí. Ela vai fazer piadinha no Coca-Cola. Não, era que eu lembrei da FM. Ó. Vai, pode passar. Tem uma frase de Santo Agostinho muito legal que fala assim: Santo Agostinho, para quem não sabe, é um santo muito bom, muito da hora, muito grande, assim, cara. Ele é fenomenal, da igreja. E ele fala assim, ó: creio para compreender e compreendo para melhor crer. Isso significa que a gente crê, ou seja, é a fé, para entender, é a razão. Só que a gente tenta entender a razão para ter mais fé. Então é um ciclo, vocês entendem? Não adianta só ter fé e não ter a inteligência, não ter a razão, e não adianta só ter a razão e não ter a fé. Por isso que é um negócio que vai junto, do lado do outro. Beleza? Pode passar. E isso daqui, o que é isso daqui? O que essa imagem representa? Soldado, boa, soldado. O que ele está fazendo? O quê? Tem uma Bíblia. Lendo a Bíblia. Beleza. Eu vou contar agora uma história. Lembra que no começo eu falei por que a gente estuda fé? Por que a gente procura? Por que a gente está aqui? Lembra? Lembra que eu falei sim ou não? Nossa, gente, vocês estão me deixando fácil. O que eu falei então? O que eu perguntei? Aí, ó. Tá vendo? Ó, presta atenção. Por que a gente busca a fé? Por que a gente estuda a fé? Eu vou dar esse exemplo do soldado. Era uma vez um soldado, ele estava no meio da guerra, tá? Ele estava lá lutando, e aí ele recebe da mãe dele carta, né? Porque eles têm esse costume de trocar carta, tudo mais, que está longe dos familiares. E no meio dessas cartas, a mãe dele escreve uma carta, né? Falando assim: olha, tá tudo bem por aqui, eu te amo muito, volta pra casa, aqueles papos, né? De mãe. E aí, ele, no meio das cartas que ele vai vendo, no meio das cartas que ele vai lendo, ele vê uma foto de uma donzela, de uma moça muito bonita, e ele se apaixona por essa moça pela foto, né? Ele não conhece ela, mas ele fica interessado. E embaixo da foto tem um endereço dela. E aí ele começa a fazer o seguinte: escrever a carta para a moça, atacante, né? Nasceu atacante. E aí ele começa a escrever a carta para essa moça e ela começa a trocar carta com ele. E eles vão se falando por meses, por anos, né? E a guerra continuando. E sempre que ele pode, ele escreve, lê a carta dela, escreve para ela e tudo mais. E eles vão se apaixonando cada vez mais. Então no começo, ele começou com interesse. No final da guerra, ele se apaixonou, né? Ele quis se doar, quis amar ela de verdade, de coração, tá? Acontece que no fim da guerra, ele vai e volta para casa, né? E ele encontra essa mulher que ele estava escrevendo carta. E aí no final, eles se casam e vivem felizes para sempre, tá? Queria, difícil. Essa é uma Difícil história. viver uma coisa assim. Essa é uma história muito bonita, porque acaba tudo bem. E o que pessoal, e o que isso significa? O que essa história quer dizer? É a nossa relação com Deus. Todos nós, humanidade, somos esse soldado. E Deus é como se fosse essa donzela, tá? E aí, o que acontece? Nós, quando temos o primeiro contato com Deus, que é através da foto, tá? Na foto do exemplo, nós começamos a se interessar por Ele, nós começamos a buscar Ele, mas ainda o interesse é muito pouco. E lembra que eu falei que Deus é professor? Ele tem um método de ensino aos poucos, que você falou? Aos poucos, lembra? À medida que a gente vai falando com Deus, à medida que a gente vai tendo mais intimidade, a gente vai se apaixonando mais por Ele, vai amando mais Ele, beleza? E no final, né, o casamento deles, o feliz para sempre, é o céu, tá? Então isso é uma história muito bonita de como deveria ser a gente encontrando, se apaixonando e amando cada vez mais a Deus.
Mas não é assim muitas vezes que acontece. Por quê? Eu vou dar o mesmo exemplo, só que com um e se, né? E uma linha paralela, o que poderia ter acontecido, né? Que é basicamente o seguinte: imagina, só imagina, que no meio das cartas que o soldado estava vendo, presta atenção, galera, no meio das cartas, você estava vendo, ele acaba jogando fora sem querer a foto da mulher. Ou ele não recebe a foto da mulher que ele se apaixonou, ou sei lá, vai para um outro soldado, enfim. Imagina se esse soldado não tem o primeiro contato, que é a foto. Imagina se nós não temos esse primeiro contato com Deus. Nós vamos nos apaixonar por Deus? Nós vamos amar a Deus? Sim ou não? Não, porque a gente não conhece. O que pode acontecer é, no futuro Deus se mostra de novo pra gente, se revela de novo pra gente. Mas nesse exemplo, não. Por quê? Porque o soldado só conheceu a moça através da foto. Só que se ele não receber a foto, ele não vai conhecer. Só que a gente não consegue amar o que a gente não conhece, certo? Alguém ama o que não conhece? Não dá, você tem que conhecer primeiro pra amar. Sei lá, quem gosta de chocolate aqui? Opa, é comigo mesmo. Não, chocolate, gente, pelo amor de Deus. Tá bom. Pra vocês falarem, pronto, gosta de chocolate, vocês tiveram que ter comido chocolate pra ver se gostavam ou não, não é? Quem gosta de estudar? Você vai estudar? Não. Ele gosta. Não, brincadeira da parte. Pra gente conhecer, pra gente amar, a gente precisa conhecer. Agora a pergunta é a seguinte: se imagina que vocês não estão na igreja, que vocês não conhecem a Deus. Se vocês não viessem para cá, vocês iam conhecer a Deus? Possivelmente não, né? Então como é que vocês iam amar, iam ter esse feliz para sempre, iam ter esse casamento com Deus, né? Se vocês não conhecem Ele. Agora um outro exemplo que eu vou dar, o que poderia ter acontecido é... O que foi? É se ele, mesmo tendo visto a foto, não se apaixonasse pela moça. Porque poderia acontecer, não poderia? Ele poderia falar, vendo as cartas, vendo as fotos, e aí ele fala, tá bom, não gostei, né? Poderia. Isso significa que ele não tem um interesse, né? Só que se a gente não tem um interesse, a gente também não consegue amar, né? E o interesse, ele é livre, né? Deus não vai impor, falar, olha, você tem que me amar, senão você vai pro fogo do inferno. Não é assim. Deus, por Ele nos amar, o amor tem que ser livre. Não adianta de nada um pai chegar pro filho e falar, eu te amo tanto que eu vou deixar você preso na vida inteira no seu quarto para você não fazer besteira. Eu te amo tanto, eu não quero que você faça besteira. Por isso que eu vou te prender no quarto. Não é amor isso daqui, né? Deus, Ele nos deixa livre para amar ou não. E é bom que nós amemos Ele, certo? E a terceira possibilidade é, imagina se o soldado, ele vê a foto, ele troca a carta, ele faz a guerra, ele casa com a moça, mas no futuro a mulher vê que ele não era quem ele parecia ser. Ele na verdade é um fanfarrão, gosta de ir pra rave, gosta de ir pra resenha, gosta de beber, gosta de... Ela vai falar, opa, eu tô sendo traída. Não traída, tipo, literalmente, mas tipo, traída, ele está deixando de me amar para amar as outras coisas, para amar a bebedeira, para amar os amigos, enfim. E aí, a gente tem que ver, será que a gente está amando a Deus? Porque amar não é falar que ama, amar é obedecer. Lembra que eu falei? Obediência, fé, obediência, fazer a vontade de Deus. Então nós precisamos obedecer a Deus, certo?